Bem-vindo ao curso de Introdução aos Fundamentos da Linguagem Clojure, nível intermediário. Nesse curso abordaremos problemas de níveis easy, fáceis, da lista de problemas da comunidade for Clojure. Apesar de categorizado como fáceis, é necessário ter um bom conhecimento dos problemas elementares, que foi abordado no curso anterior, Introdução aos Fundamentos Clojure Iniciante. Os problemas elementares abordam temas como tipo e estrutura de dados, funções, variáveis e os diversos métodos da linguagem. E eu acredito de fundamental importância a sua participação no curso iniciante para complementar o que será ensinado nesse curso. Bom, nesse curso iremos trabalhar bastante com métodos da linguagem sobre a estrutura de dados. Na verdade, posso ressaltar que esse curso é sobre tratamento em estrutura de dados, usando o Clojure. Os problemas apresentados irão aplicar diversos métodos em nossas coleções de dados, manipulando de acordo com o que é pedido em cada problema. O curso é prático, baseado nos problemas da comunidade for Clojure. Então, ele irá fornecer um alicerce poderoso de métodos para manipularmos nossos dados. Eu desejo a você um bom curso, muita proatividade e mão na massa. E juntos, vamos construir o nosso conhecimento na linguagem Clojure. Problema Fibonacci Sequence. Dificuldade Easy. Write a function which returns the first x Fibonacci numbers. Então aqui ele está pedindo uma função. A função então vai tomar aqui como um parâmetro de entrada o número de elementos que ele quer da sequência, no caso 3. E a função então tem que retornar, aqui no caso uma lista, uma sequência com os 3 primeiros elementos da sequência de Fibonacci, no caso 1, 1 e 2. Depois temos o exemplo para os 6 primeiros elementos da sequência de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5 e 8. E depois para os 8 primeiros elementos da sequência de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 21, aqui no formato de lista. Bom, então vamos escrever essa função no Leininger, tá certo? No Clojure REPL. E para a construção dessa função vai ter alguns métodos que vão ser aqui implementados pela primeira vez, E a gente vai testar esses métodos para conseguir construir então a função por completo, a função de Fibonacci, Ou seja, que pede uma entrada, essa entrada vai ser o número de elementos da sequência, E a gente vai ter que retornar então, esses elementos, em forma de uma lista, em forma de uma coleção, tá certo? Então vamos ao Clojure REPL. Bom, pessoal, então aqui no Clojure REPL a gente vai construir a nossa função de Fibonacci, e um dos métodos que a gente vai precisar utilizar para a construção dessa função é o método iterate. O método iterate, o que ele faz? Ele pede uma função para a gente, por exemplo, uma função onde tem um parâmetro x, ele soma x a mais 1, tá certo? E o iterate, então, ele vai pegar um número, tá certo? E ele vai construir uma sequência, uma coleção de números através dessa minha função, iterando o primeiro valor, a função, pegando o resultado e colocando de novo na entrada, e assim ele forma uma sequência infinita. Então, por exemplo, aqui eu posso passar então para o iterate uma função anônima, tá certo? Que soma o número de entrada mais 1. Então aqui eu tenho a minha função anônima e eu passo para o iterate, então, o número 1. O que vai acontecer aqui? O iterate, então, ele vai pegar o primeiro número da sequência, ele vai pegar o primeiro número da sequência, que vai ser o 1, o número que a gente coloca como primeiro número de interação, vai ser o primeiro número da sequência, então 1, e daí depois ele vai pegar o primeiro número da sequência, o 1, e ele vai jogar aqui nesse percentagem, certo, no valor de entrada, e vai somar com 1, tá certo, vai dar gerar o 2. O 2 vai ser o segundo elemento dessa minha sequência. Depois ele vai pegar o 2 e vai colocar aqui no parâmetro de entrada, e vai somar 1. Depois teremos então o número 3, 1, 2, 3. E depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o valor infinito, Então é uma sequência infinita. Então se a gente clicar Enter aqui, o Clojure REPL ele vai meio que dar vai ficar bem lento, Porque ele está tentando representar para a gente uma sequência infinita. O que a gente pode fazer é utilizar um outro método chamado take. O take, ele pede um valor,
tá certo? E esse valor, ele representa o número de elementos que a gente quer pegar nessa nossa sequência. Então, se eu fizer um take 3 e passo para ele, então, uma sequência, que é esse parâmetro aqui do iterate, né, que é uma sequência infinita, ele vai pegar, então, os 3 primeiros elementos da minha sequência. Ou seja, o 1, o 2 e o 3, tá certo? Então, eu já gostaria já que vocês brincassem com o iterate e com o take, porque é justamente isso que o problema está propondo. Ele quer colocar como parâmetro de entrada um valor, tá certo? Que vai pegar, então, os primeiros elementos da minha sequência de Fibonacci, né? Ou seja, a função vai ser construída com base nesses métodos aqui, né? Então, eu vou construir uma sequência infinita, né? A sequência de Fibonacci é uma sequência infinita, através do iterate, e eu vou pedir, então, os primeiros elementos dessa sequência, né? Então, vai retornar para a gente uma sequência, é isso que ele está pedindo. Bom, então agora a gente vai construir a nossa função, tá certo? A nossa função, então, vai ser uma função anônima, né? Não vamos colocar o nome para essa função. E essa minha função, então, ela vai tomar como parâmetro de entrada um vetor, né? xy, tá certo? Então, um vetor de 2 elementos. Então, aqui é a minha sintaxe, né? Que são os meus parâmetros de entrada. Então, nos meus parâmetros de entrada, eu tenho um vetor xy e vai retornar para mim, então, o y, tá certo? E a soma de x com y. Bom, então, o que acontece aqui nessa minha função? Né? Se eu colocar, então, como x valendo 0 e y valendo 1, o meu retorno vai ser 1 e 1, tá certo? E se eu colocar o vetor 1 e 1, o meu retorno vai ser 1 e 2, tá certo? Então, aqui eu tenho como retorno vetores. O que eu posso fazer agora é usar o iterate para transformar esses vetores numa sequência. Então, o que eu faço aqui, eu dito iterate, tá certo? E passo aqui, então, a minha função, tá certo? No iterate. E passo aqui o valor que eu quero iterar, que no caso seria, então, o que eu falei, 0 e 1. Bom, o que acontece, então? Deixa eu só fechar o meu iterate aqui. Eu vou ter, então, uma sequência infinita, tá certo? De vetores. Então, o primeiro elemento dessa minha sequência infinita é o vetor 0, 1, tá certo? Depois, colocando o 0, 1 aqui para iterar, eu vou ter como retorno 1 e 1. Então, já tenho uma sequência com 0, 1 e 1 e 1. E depois eu coloco de novo o vetor 1 e 1 para iterar, né? E eu vou ter 1 e 2. Para ficar mais fácil a visualização, eu utilizo, então, o método take. E vamos pegar, então, os primeiros 3 elementos dessa minha sequência. A gente espera, então, que os 3 primeiros elementos sejam 0, 1, 1 e 1 e 1 e 2, né? Os vetores, no caso. Bom, então aqui fica bem fácil para visualizar, né? Que a gente, então, tem uma sequência de vetores, né? Uma sequência infinita, né? Mas o take 3, ele pegou os 3 primeiros elementos dessa sequência. O vetor 0, 1, 1 e 1 e 1 e 2. E se a gente olhar com cuidado, o segundo elemento dessa sequência, né, os segundos elementos, eles representam a sequência de Fibonacci, né, ou seja, 1, 1 e 2. Então, aqui eu tenho os 3 primeiros elementos da sequência, tá certo? Então, a gente vai estar interessado em olhar o segundo elemento de cada vetor. Para isso, a gente utiliza uma função chamada mapSecond, tá certo? Que vai, então, ele vai olhar para essa sequência de vetores, tá certo? E ele vai pegar, então, o mapSecond, o segundo elemento de cada vetor, e vai transformar, então, vai realizar uma nova sequência só com os segundos elementos de cada vetor. Então, eu posso fazer, eu utilizar o take 3, né, o que eu digitei aqui, e agora botar o mapSecond, tá certo? E fecho aqui. E o que eu vou esperar agora é justamente, na verdade, né, o mapSecond ele viria antes do take 3, tá certo? Então, aqui eu digitaria o mapSecond, tá certo? E o mapSecond, então, ele vai fazer justamente aquilo que eu falei, ele vai pegar o segundo elemento de cada vetor. Então, a gente fecha aqui e temos agora como retorno a minha sequência,
né, 1 e 2, tá certo? E o que eu posso fazer agora é pedir os 5 primeiros elementos da sequência. Eu tenho 1, 2, 3 e 5, né? 1 e 1, 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3 e 2 mais 3 é 5. Ou seja, aqui eu já tenho a lógica toda construída da minha função de Fibonacci, utilizando então o método iterate, certo? Utilizando o método mapSecond e o método take. O que ele vai fazer aqui, na verdade, né, é construir então uma função onde o parâmetro de entrada vai ser justamente esse número aqui, tá certo? Então aqui a gente vai colocar o percentagem e toda essa lógica aqui fica exatamente igual. Ou seja, então eu teria uma função anônima, né? Colocarei aqui um porcentagem. Falarei que isso aqui então é uma função anônima, tá certo? Colocaria aqui nessa função anônima um valor, tá certo? Que poderia ser então ser o número 7 de entrada, tá certo? Então agora aqui eu tenho os 7 primeiros elementos da minha sequência de Fibonacci e essa vai ser a solução então que a gente vai aplicar ali no for closure, tá certo? Então nessa resolução de problema a gente aprendeu a utilizar o método iterate, o método mapSecond e o método take, tá certo? Então vamos voltar para o for closure e implementar a nossa solução. Bom, então aqui no site for closure a gente copia nossa solução, utilizando aqui então uma função anônima, o método iterate, a partir aqui do vetor 0 e 1, o método mapSecond, para então mapear, na verdade, colocar apenas o segundo elemento de cada vetor, e o take para onde ele vai pedir qual quantidade de elementos da sequência que ele quer, tá certo? Então aqui a gente vai em run, manda rodar, e passou em todos os testes, então a nossa solução implementada está correta, e vamos para o próximo problema. Problema flatten a sequence. Dificuldade fácil. Write a function, ou seja, escreva uma função which flattens, que vai flatten uma sequência, E o flatten aqui que ele está falando, ele vai dar para a gente então uma coleção e o que ele fala por flatten é a gente está identificando aqui que cada elemento dessa minha lista, dessa minha coleção, é um tipo de estrutura de dados. A gente tem aqui dentro dessa lista um vetor, dentro de um vetor, um outro vetor, e uma sequência aqui, e às vezes só um elemento só. Então, dentro dessa lista, eu tenho diferentes tipos de estrutura de dados. O que ele quer que eu faça quando ele fala flatten? É simplesmente transformar tudo isso aqui numa sequência de apenas elementos, Então, não existe aqui dentro um vetor, uma lista e assim por diante. E dá para verificar que essa sequência é uma sequência realmente porque aqui existe uma sequência de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No segundo case teste aqui, os caracteres ABC, tá certo? Então, a gente já viu que é, toda coleção pode ser operado o método sequência, sec. E agora quando a gente for para o Leininger, eu vou revitar esse tópico para vocês, para deixar mais claro. Mas então o objetivo desse problema aqui é justamente então construir uma função que ele vai tomar então como o parâmetro de entrada uma coleção, Dentro dessa coleção vão existir diferentes tipos de estrutura de dados. O que a gente tem que fazer é transformar tudo só numa coleção com elementos simples, tá certo? Que vai ser uma sequência. Bom, a gente não pode utilizar o método flatten, a gente vai ter que fazer então essa construção da resolução desse problema. Então vamos lá agora para o Leiningen, para o Closure REPL. Bom pessoal, então aqui no Leiningen a gente vai então
falar um pouquinho mais sobre o que seria uma sequência, né, numa coleção. Então, apresentado uma coleção, né, ela só não vai retornar true para a sequência se a estrutura de dados estiver vazia. Se estiver vazia, se não tiver nenhum tipo de valor dentro da minha estrutura de dados, então o meu método sequência sec ele vai ser falso. Ao contrário, ele vai retornar para a gente então a sequência. Né? O que eu posso, por exemplo, fazer aqui então é aplicar o meu sec numa lista, valores randômicos aqui, tá certo? E ela vai me devolver então a sequência de números, tá certo? Vou tentar aplicar agora o meu método sequência para um valor único, tá certo? Vai dar um erro. Agora, se eu tentar também aplicar meu método sequência para uma lista vazia, tá certo? Então vai retornar para mim o vazio, né? O nil. Isso é importante porque o problema está pedindo para a gente flatten, né? A gente achatar uma sequência. Então, para isso a gente vai ter que aplicar o método sequência para saber se o que está sendo pedido para a gente é uma sequência ou não é uma sequência. Bom, então a gente viu que o método sec, né, ele vai tomar como argumento então, né, uma coleção e vai retornar para a gente, né, essa sequência, essa coleção, tá certo? Se a gente colocar então apenas um valor, vai dar um erro, e se a gente colocar uma coleção vazia, ele vai tornar vazio. Agora, um outro método importante, né, que a gente vai aplicar na resolução desse problema é o método sequential, tá certo? O com ponto de interrogação. Esse método, então, ele é uma função que ele retorna um valor booleano, né, um true, um false, e ele vai perguntar, né, se o dado que a gente colocou, né, se a estrutura de dado, o tipo de dado que a gente colocou, é uma sequência ou não. Então, se eu colocar um único valor aqui, como por exemplo 1, e perguntar se é sequência, ele vai falar que é falso, tá certo? Se eu passar um vetor vazio, tá certo? Ele já fala que é verdadeiro, porque querendo ou não é uma coleção, né? Com um valor vazio dentro dessa coleção. Se eu colocar agora um vetor com valores, né, valores inteiros, então ele vai retornar para a gente verdadeiro. Isso é importante, né? Porque mais tarde a gente vai utilizar o sequential e o método sec. Bom, um outro método importante que a gente vai utilizar é o tree, né, o tree sec, né? O que o tree sec vai fazer? Ele vai olhar para uma sequência, tá certo? E ao olhar para uma sequência, o que ele vai fazer? Ele vai tentar identificar os nós dessa sequência, né? E os nós seriam, na verdade, os elementos da sequência. Então, se eu tivesse uma coleção onde, digamos, eu tenho uma lista 1, 2 e aqui dentro dessa lista um vetor 3, 4, depois eu teria apenas um outro elemento 1, e depois eu teria um vetor 2, 3, e dentro desse vetor mais um vetor, tá certo? O que estaria acontecendo aqui? Deixa eu ver se está tudo certinho. Então aqui temos uma lista, um elemento, aqui um vetor e agora aqui eu fecho o vetor. Então os nós são os elementos dessa minha coleção, né? Então aqui eu tenho o primeiro nó, o segundo nó e o terceiro nó. E dentro desses nós existem mais nós, na verdade, né? Por exemplo, dentro desse primeiro nó, né, existe então esse segundo nó, o terceiro e o quarto. E dentro do quarto existe o 3 e o 4. O que o meu método treesec ele vai fazer? Ele vai explicitar todos os nós que eu tenho dentro dessa minha coleção, tá certo?
Bom, agora antes de clicar Enter, a função treeSec, ela pede, né, ela tem um argumento que é o sequential, ou seja, ela pergunta, né, se essa coleção é uma sequência, tá certo? Então a gente digita aqui sequential porque essa função, esse método pede. E a gente aplica o método sec nessa coleção, tá certo? Ou seja, aplicando o método sec na coleção, vai retornar para a gente uma sequência, vai passar aqui, vai retornar o true, e retornando o true, então, ele vai fazer a análise dos nós dessa nossa coleção, tá certo? Ou então, clicando aqui, ele fez toda a análise dos nós para a gente. Ou seja, vamos analisar aqui, então, o retorno dessa função treeSec. A gente pode ver aqui que o primeiro elemento, o primeiro nó, foi a própria coleção, tá certo? Na verdade, a própria sequência, né? Então, aqui a gente tem o nosso primeiro elemento, né? 1, 2, o vetor 3 e 4. Depois o segundo elemento, 1. E depois o terceiro elemento aqui, né? Que é um vetor, né? E dentro do vetor tem esse vetor 1, 2, né? 2, 3 e o vetor 1, 2. Então, aqui o primeiro nó foi a própria sequência, né? Do retorno aqui sec. Bom, depois ele vai olhar, então, para dentro do meu primeiro elemento, tá certo? Que é esse daqui, ó. O que vai acontecer, então? Então, olhando para o primeiro elemento, ele, então, descreve aqui que esse, então, é o meu segundo elemento desse meu retorno, tá certo? O segundo nó. Dentro desse segundo nó, então, esse é o primeiro e esse é o segundo, né? Dentro do segundo nó, então, ele olha para dentro, né? Esse nó e vê, então, que existe o meu elemento 1, né? Não tem mais para onde ir. O meu elemento 2 e o meu outro nó aqui, que é o vetor, certo? 3, 4. Depois, então, ele olha para dentro desse vetor, né? Vai para o valor 3, o valor 4, tá certo? E não tem mais agora o que fazer. Então, ele literalmente, nó por nó, né? Ele conseguiu explicitar todos os meus valores dentro desse meu primeiro elemento. Bom, o meu segundo elemento aqui dessa minha coleção era o número 1, então está aqui o número 1, tá certo? E depois, né, eu tenho o meu terceiro elemento aqui, que é esse vetor, tá certo? 2, 3 e o vetor 1, 2, que está aqui, né, como o meu outro nó. Bom, depois ele olha para dentro, então, dessa minha aqui subcoleção aqui, né, e ele enxerga, então, o 2, o 3, tá certo? E meu outro nó, 1 e 2, tá certo? E dentro desse nó aqui, ele acha, então, os elementos 1 e, né, os argumentos 1 e 2, tá? Então, esse foi o retorno, né, do meu método treeSec, aplicado, então, né, à minha coleção, aplicado ao método sec e aplicado aqui ao método sequential. Bom, o que acontece? Se a gente quer achatar a nossa coleção, a gente tem que olhar justamente para os elementos onde eles estão apenas como valores, não como dentro de uma estrutura de dados. Ou seja, a gente tem que olhar aqui, a gente vai querer filtrar isso aqui, certo? E não pegar nenhum vetor, não pegar nenhuma, a gente quer pegar os valores. Então, quais são os valores aqui que seriam interessantes para nós para achatar? Seria esse valor aqui, o valor 1, tá certo? Depois o valor 2, depois então o valor 3, o valor 4, o valor 1, tá certo? O valor 2, o valor 3, o valor 1 e esse valor 2. Então, esses aqui, esses números que eu botei para vocês, é o retorno que eu quero. Eu tenho que filtrar essa minha coleção, essa minha sequência aqui só com esses valores. E o que a gente pode fazer é, literalmente depois, né, de aplicar isso, é perguntar para cada um desses nós se é sequência ou não. E se não for sequência, é porque foi aplicado, então, a um valor, né, a um valor único. E é justamente isso que a gente quer. A gente, então, quer como se fosse um not sequential, né? A gente quer, então, que a lista seja filtrada através de um falso. E vamos utilizar o método filter.
E então essa vai ser a nossa lógica de construção dessa solução, tá certo? Vou então aqui dar um Ctrl L para limpar a tela, mas eu acho que então ficou bem explicitado qual é a lógica, né? Então eu preciso desse método aqui, tá certo? Porque ele vai mapear para mim cada nó, e mapeando cada nó ele vai achar cada valor pertencente à estrutura de dados que estão dentro dessa coleção, tá certo? E achando os valores, né, solitários, os valores sozinhos, eu tenho a minha resposta, tá certo? Então agora vamos aplicar então o método sequential, né, dentro aqui dessa lógica, né? Mas agora o complement sequential, né? Ou seja, eu quero o falso, eu quero filtrar pelo falso. E vou utilizar o método filtro, então, com complement sequential. Então, vamos limpar a tela aqui e vamos continuar, então, na construção dessa solução. Problema compress a sequence. Write a function which removes consecutive duplicates from a sequence. Eu escrevo uma função que remova, né, duplicados consecutivos de uma sequência. Então aqui, né, ele utiliza, aqui tem uma string, né, uma string com vários caracteres aqui repetidos, né, no caso o E, o R e o Y, tá certo? Vai devolver para a gente então aqui a string, né, sem caracteres repetidos. Ele aplicou aqui então, né, o método que a gente vai, a função que a gente vai desenvolver, tá certo? E aplicou nesse método aqui, então, o método concatenar para ter como resultado final a nossa string, tá certo? Isso aqui porque, né, o argumento que ele passou foi uma string com caracteres repetidos. Já aqui, ele passou para a gente, então, um vetor, tá certo? Com elementos, né, de valores repetidos aqui. E a gente vai, então, simplesmente aplicar a nossa função, que vai devolver a sequência aqui, então, sem os elementos repetidos consecutivos, no caso, né? O 2 aqui está repetindo, mas a gente tem que remover as duplicadas que são consecutivas, né? Aqui, então, ele passou para a gente um vetor também, né? Um vetor que tem aqui como elemento o vetor 1 e 2, o segundo elemento o vetor 1 e 2, então aqui está duplicado, né? O terceiro elemento 3 e 4, né? O vetor 3 e 4, e o quarto elemento o vetor 1 e 2, a gente só tem então que tirar essa duplicata aqui para ter como saldo final essa sequência aqui sem dois elementos repetidos sequencialmente, né? Então, vamos construir essa função, tá certo? E então vamos pular lá para o Closure REPL. Bom, então aqui no Closure REPL, eu vou então aqui apresentar para vocês a função Identity, tá certo? E a função Identity... Bom, pessoal, então aqui no Closure REPL eu vou então apresentar para vocês a função, né, o método Identity. E o método Identity ele é um método muito curioso porque, na verdade, ele retorna para a gente os valores que a gente passa como argumento, tá certo? Então, se eu passar o número 1 para o método Identity, ele retorna 1, tá certo? Se eu passar um vetor, 1, 2 e 3, tá certo? Ele vai retornar para mim o valor, né, do vetor 1, 2 e 3. Se eu passar até um valor vazio, né, como uma coleção vazia, ele retorna a coleção vazia para mim, né? Assim como se eu passar também um nil, né, que é o valor para vazio, ele também vai retornar o valor vazio. Então, é uma função, é um método que ele retorna para a gente, né, o próprio argumento, tá certo? E de cara a gente pensa que é um método que não serve para muita coisa, mas ele vai ser muito útil para o próximo método, tá certo? Que vai construir a solução desse nosso problema, que é o método partition by. O que o partition by faz? O partition by ele olha para uma coleção, tá certo?
e ele separa a coleção em sequências quando ele encontra um valor diferente para para a função que que a gente coloca para ele analisar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, né, minha função odd, né, uma função que retorna um valor booleano, que ele vai falar se for um número, então, ímpar, verdadeiro, se par, falso, né, o que eu posso fazer então, o que o partition vai fazer? Ele vai olhar, né, para cada elemento da minha coleção, tá certo? E quando ele encontrar um valor diferente para esse método aqui que ele está analisando, ele corta a minha coleção em diferentes sequências, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, o número 1 é um número ímpar, então é verdadeiro, tá certo? O número 2 é um número par. Então, como teve essa troca de true para false, ele já fez uma nova sequência aqui que foi o 1, tá certo? Aqui, por exemplo, quando foi de par para ímpar, né, de falso para true, ele fez uma outra sequência. Então ele vai ele vai particionando a minha coleção em sequências na medida que os valores dessa função aqui que ele está analisando troca, tá certo? Então, para ficar mais fácil, agora eu vou fazer do even, né, do se é par, e vamos colocar então valores pares aqui, 2, 2, o próprio 4, tá certo? O 5, o 8, o 10 e o 1. Vamos ver o que vai acontecer agora. Bom, então para o even, né, que se é par, né, o 2 é par, tá certo? Então foi true. O próximo elemento, que é o 2, também é par, então é true. E o próximo elemento aqui é o 4, também é par, então é true. Agora, quando teve essa mudança aqui para o elemento 5, que é ímpar, né, que é falso, então ele particiona e esses três primeiros valores true é uma sequência, tá certo? Então aqui começava uma nova sequência. Daí, só que no entanto, o próximo já mudou de novo, porque virou par, então de um falso para true. Então ele particionou, virou. Então esse segundo elemento aqui virou então a sequência 5 e assim por diante. E se a gente pensar então agora no nosso problema, né? O que faria sentido agora é olhar para essa nossa sequência, tá certo? Aqui, e eliminar, né? Quando tiver um número que repete, tá certo? Eu quero que a minha resposta, então, seja o 2, o 4, o 5, o 8, o 10 e o 1, tá certo? Bom, eu poderia pensar então, né, seria assim, cara, vamos olhar então, eu quero olhar para o primeiro número de cada sequência. Então eu quero olhar para o 2, para o 5, para o 8 e para o 1, tá certo? Só que a solução seria errada porque eu estaria pulando o 4, que faz parte, né, da minha solução final, porque ele não tá, eu estaria ignorando ele, entendeu? Por isso que eu vou precisar utilizar o identity, porque se eu utilizar o identity agora aqui em vez de um outro método, tá certo? Ele vai retornar para mim justamente, né, quando troca o valor do elemento. Ou seja, o identity, né, o partition by vai olhar para cada elemento da minha coleção, tá certo? E o identity, ele vai aqui tá avaliando o 2 como 2, né? Aqui o 2 como 2, e aqui o valor é diferente, é 4, então ele particiona, tá certo? E aqui também do 4 para o 5, o valor é diferente, ele particiona, tá certo? Então o identity aqui ele é poderoso nessa ferramenta porque ele vai particionar valores diferentes, números diferentes, letras de caracteres diferentes, né? Tudo que for valores diferentes ele vai particionar. Então agora sim eu posso aplicar um método para olhar para o primeiro número, né? Porque os demais números são números iguais, né? Tá certo? De acordo com o identity. Então, aqui agora eu posso aplicar o método, por exemplo, mapFirst, para ele devolver para mim uma sequência final onde tenha só os primeiros elementos de cada
sequência, né? E como essa sequência que tem só um elemento, são elementos que não repetem, é justamente isso que a gente quer, tá certo? Se vocês não lembram, né? Digamos aqui, eu vou passar esse vetor aqui formado por vetores. O map first, o que ele faz? Ele retorna o primeiro elemento, tá certo? De uma estrutura de dados, né? Composta por estrutura de dados, né? Um vetor de vetor. Então, se eu aqui aplicar o meu map first, deixa eu corrigir aqui. O que acontece? Ele vai devolver para mim justamente aquilo que eu falei. Ele vai devolver o primeiro elemento de cada coleção, tá certo? Da sequência, na verdade. Então aqui é justamente a resposta que eu quero, né? O 2, o 4, o 5, o 8, o 10 e 1. Porque os demais valores, né, dessa sequência são valores repetidos, tá certo? Tanto é que só separa quando o valor muda. Então, essa é a solução que a gente vai implementar no for closure, né? A gente só vai ter o cuidado aqui de não passar, colocar o percentagem, né, como parâmetro de entrada e colocar aqui a nossa função anônima, tá certo? E essa vai ser a solução então que a gente vai implementar lá no site. Revisando aqui, né, a solução ela está em volta do partition by, que vai olhar para uma coleção e vai separar em sequências quando encontrar um valor diferente. Esse valor vai ser avaliado, então, pela nossa função identity, que vai olhar o valor. Poderia ser uma outra função que avaliasse, por exemplo, né, o valor booleano, true e false, só que a gente acabaria entrando onde os demais números de uma subsequência aqui poderiam não ser números iguais, como por exemplo foi o 4 aqui. Então a gente utiliza o identity para ter a certeza que os demais elementos de uma sequência aqui, né, dentro dessa subsequência, ela são valores repetidos. Então eu só preciso pegar o primeiro valor. E daí sim eu posso utilizar o meu método mapFirst, tá certo? Ele vai pegar sempre o primeiro valor de cada subsequência, tá certo? E daí ele vai construir uma sequência final. Então, essa é a construção que a gente fez da solução e vamos implementar lá no site. Bom, então aqui no site for closure, a gente cola a nossa solução, tá certo? Então aqui o partition by, o identity, formando esse primeiro parênteses, depois o segundo parênteses aqui com a função map first. Então tá certinho, vamos mandar rodar, tá certo? Passou aqui em todos os case testes, então a gente solucionou o problema e vamos para o próximo desafio. Problema duplicate a sequence. Dificuldade fácil. Write a function which duplicates each element of a sequence. Então escreva uma função que duplica cada elemento de uma sequência. Então aqui ele coloca, né, um vetor, 1, 2, 3, né, os elementos 1, 2 e 3 compõem esse vetor aqui, um vetor de números inteiros, e o resultado final então é uma sequência, né, onde o elemento 1 foi duplicado, né, tem então 1 e 1, o elemento 2, né, desse vetor também foi duplicado, então 2, 2, o elemento 3 também foi duplicado, 3, 3, tá certo? Aqui então um vetor de keywords, e o mesmo processo aconteceu, ele duplicou cada elemento, né? E assim por diante também nos outros cases de testes, né? Aqui um vetor de vetores, tá certo? E aqui também. Bom, então a gente vai aplicar então nossa solução uma lógica para duplicar cada elemento, né? A gente já pode pensar em algo como um método map, né? Porque como o map ele opera em cada elemento de uma coleção, então é um método já que a gente teria interesse, né, em poder analisar mais de perto. E também provavelmente uma função anônima, né, que aplicado a esse map, né, ele duplique, né, a representação aqui de cada elemento. Né? Bom, mas vamos ver isso mais de perto, então, no Linear, né, para a gente conseguir visualizar com mais clareza. Bom, então aqui no Closure REPL a gente vai construir a nossa solução do problema de duplicar os elementos de uma sequência.
E a primeira coisa que eu vou fazer agora é ir um pouco mais a fundo na função map, né? Já foi uma função que eu já utilizei em problemas anteriores, acredito, na primeira versão do curso, né, a versão iniciante, onde a gente aplicou os métodos nível elementar, né, de acordo com a comunidade, né, que eles colocam ali os níveis elementares, iniciante, né, fácil, que seria mais ou menos o intermediário, médio e hard, que seria mais os mais desafiadores, né, uma coisa mais para avançado. E eu acredito que eu já fiz já algum problema utilizando o map, mas o map, então, o que ele faz? Ele vai olhar para uma coleção e ele vai aplicar uma função a essa coleção. Então, por exemplo, né, aqui uma função anônima, eu vou operar, né, cada elemento somando a 2, tá certo? E essa minha coleção pode ser, então, o vetor 1, 2, 3. E o resultado que a gente espera, então, é que surge uma nova sequência, onde cada elemento vai ser a soma com 2 da minha coleção antiga, né? Ou seja, aqui 3, 4 e 5, né? Ele pega aqui o 1, coloca no percentagem, 1 mais 2, 3, tá certo? Depois o 2 no percentagem, 2 mais 2, 4, depois o 3 no percentagem, 3 mais 2, 5. Então eu tenho aqui a minha nova sequência. Eu posso escrever também a mesma lógica de uma sintaxe diferente, né? Utilizando a sintaxe fn. Então, fn para declaração de função, eu poderia chamar, né, colocar um nome para essa minha função, só que já não seria mais uma função anônima, né? Função anônima aí é uma função que não possui um nome, né? Eu acho que não teria nenhum problema eu colocar um nome nessa função, mas eu acho que só por questão de ser um código mais sucinto, a gente acaba não utilizando nomes em funções e acaba fazendo essas funções anônimas. Então, eu utilizo fn. Agora, sintaxe para declaração de função em fn, o nosso parâmetro de entrada pode ser qualquer nome, eu vou colocar o nome aqui de x, está envolto então de colchetes, tá certo? E a lógica da função então é a mesma lógica, né? Eu vou somar x agora, né, que eu coloquei o nome desse meu parâmetro, a 2. Eu fecho com parênteses aqui a minha função, tá certo? E agora eu tenho a minha função e a minha coleção, e a gente espera que o resultado seja o mesmo, né? E foi o mesmo. Bom, o que a gente pode fazer agora é tentar construir a lógica da solução do nosso problema. Que a gente vai, então, a melhor coisa que a gente pode fazer, pode pensar, seria eu construir essa função aqui de um jeito que ela devolvesse para a gente o valor duplicado, por exemplo, dentro de um vetor. Né? Ou seja, o que eu espero de retorno aqui? Né? Ele vai pegar o 1, né? Ele vai aplicar x a 1, né? Então x igual a 1, 1, e vai devolver para mim, então, né, o primeiro elemento da nossa nova sequência vai ser 1, 1, né, o vetor 1, 1. E depois o segundo elemento da nossa sequência, o vetor 2, 2, e o terceiro elemento da nossa sequência, o vetor 3, 3. Tá certo? Então esse aqui foi o resultado que a gente obteve. Mas essa não é a solução do problema, porque a gente não quer que os nossos elementos fiquem dentro de vetores, né? Fiquem dentro de um outro tipo de estrutura de dado. Então, existe uma função, né? Existe um método do Clojure chamado mapcat, tá certo? O mapcat, lembro que quando eu olhei a primeira vez esse método, pensava que tinha alguma coisa a ver com gato, né? Cat e tal, mas cat de concat, né? De tipo concatenação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui os elementos dentro desses vetores e ele vai concatenar tudo em uma solução só, tá certo? Então, se eu aplicar em vez de um map aqui, o mapcat, tá certo? Eu tenho já a minha sequência pronta aqui com os meus elementos duplicados que estão fora desses vetores aqui por causa que ele utilizou então esse método de concatenar os elementos de cada nó aqui, tá certo? Então, esse é um método importante, bastante utilizado, e acredito que o próprio problem set faz a gente utilizar ele, e acho que a gente vai utilizar ele também nos demais problemas, porque é um método que ele permite a gente ter uma facilidade e uma rapidez na hora de fazer essa concatenação dessas estruturas de dados, tá certo?
Bom, vamos implementar então a nossa solução, né? No site. Acredito que a gente só então não é necessário colocar aqui esse parâmetro, é ele que vai colocar, tá certo? E então vamos lá. E também não vai ser necessário, a solução na verdade vai ser essa daqui, tá bom? Então vamos até o site. Bom, então de volta aqui no for closure, a gente vai aqui para colocar o código, né? E dá um Ctrl V, a solução que a gente desenvolveu ali no Leininger. Só tira esse parênteses aqui, já que a gente não está avaliando nenhum valor, quem vai avaliar vai ser o próprio compilador do site. Clicamos em rodar, tá certo? Passou em todos os case testes, então vamos agora ao próximo desafio. Replicate a sequence. Difficulty easy. Write a function which replicates each element of a sequence a variable number of times. Então escreva uma função, né, que replica, né, repete, né, cada elemento uma sequência de vezes, né, dado uma variável. Na verdade, ele vai dar para a gente então o número de vezes que ele quer que repita cada elemento, tá certo? Então, se ele diz que é 2, então aqui ele dá uma coleção. Ele fala, bom, cara, quero que cada elemento repita 2 vezes. Então, 1 vai repetir 2 vezes, o 2 vai repetir 2 vezes e o 3 vai repetir 2 vezes. A mesma coisa que com esse vetores formado por keywords, né? Vai repetir 4 vezes cada elemento, né? Aqui ele manda repetir uma vez só, ou seja, vai ser a própria sequência. Aqui então eu tenho vetores, né, de vetores, onde cada subvetor aqui vai repetir 2 vezes, tá certo? E no final aqui então eu tenho um vetor, né, um vetor com números inteiros simples e vai repetir então cada elemento 2 vezes. Bom, então a gente vai provavelmente utilizar o método repeat, né, que também eu acredito que eu já mencionei ele no primeiro curso, né? A gente passou pelas dificuldades elementar do problem list e provavelmente também iremos utilizar aí uma função anônima para construir então a lógica, né, no sentido que temos dois argumentos, né? Temos dois argumentos de entrada. Temos o primeiro argumento, que é a coleção, e o segundo argumento, que é o número inteiro, que é a quantidade de vezes. Agora, uma coisa bem interessante, porque se vocês lembrarem do método repeat, né, a ordem de argumentos é trocada, né? Primeiro, no método repeat, ele pede o número de vezes e depois, né, ele pede então o tipo de dado. Então, nesse caso aqui está trocado, né? E o problema vai forçar a gente então a fazer uma manipulação de argumentos, né? Que acredito que se vocês lembrarem do primeiro curso, é aquele percentagem 2 percentagem 1, né? Às vezes o percentagem 1 ele pode ser não ser utilizado, nossa percentagem 2, e assim a gente consegue manipular, né, a entrada, né, de argumentos na função repeat, né, e nas demais funções também. Bom, para ficar mais claro, então, a gente vai lá no Leininger, né, no Closure REPL, para então poder visualizar com mais clareza. Bom, então aqui no Closure REPL, né, eu vou lembrar vocês, né, o método repeat e também uma maneira que a gente não utiliza muito, mas é a maneira mais concisa, né, mais concisa para a gente conseguir escrever uma função anônima, né, o jeito mais, a gente não é necessário escrever o nome da função e também não é nem necessário colocar o percentagem ou o x, y, né, o nome de um parâmetro de entrada. Bom, mas primeiro no método repeat. Então o repeat, tá certo? Ele pede pra gente o número de vezes que a gente quer repetir, então 2, 3, 4, né, o número inteiro, por exemplo, né, vou colocar aqui 3. E a gente passa uma estrutura de dados que pode ser, por exemplo, o 1, 2 e o 3. O que ele vai fazer? Ele vai formar uma sequência, né, onde cada elemento dessa sequência vai ser o tipo de dado que eu coloquei aqui, né, e os demais elementos da sequência, né, vai ser o mesmo tipo de dado, só que repetido 3 vezes, tá certo? Então, para visualizar melhor, o 1, 2, 3 é o elemento, né, da minha sequência,
E temos 3 vezes aqui, né, o mesmo elemento, porque eu mandei ele repetir 3 vezes. Agora, o curioso do nosso problema é que a estrutura de argumentos que ele quer passar para a gente é o contrário, né? Primeiro ele passa, então, a estrutura e depois ele passa o número de vezes que ele quer repetir, né, essa estrutura, essa coleção. Bom, então, o que a gente pode fazer seria, então, aqui colocar chamar a função anônima, né? Colocar aqui, então, porcentagem e pedir aqui, então, que existem 2 argumentos, né? O repeat, tá certo? E o primeiro argumento, então, né, de acordo com a documentação do método, é a quantidade de vezes e depois a coleção. Mas se eu colocar aqui o 2 e o 1, tá certo? O que eu estou falando é que, na verdade, o que eu vou passar aqui, se eu passar, então, o 1, 2 e o 3, o primeiro argumento que eu passar vai ir nesse primeiro aqui. Que, de acordo com a documentação do método, é justamente aqui que entra a estrutura de dados, tá certo? Aqui que entra a coleção. E o meu segundo argumento que eu passar vai entrar aqui, nesse porcentagem 2, que é onde deve estar a quantidade de vezes. Então, fazendo essa manipulação, eu consigo fazer o que o problema está pedindo, tá certo? Então, aqui a gente... eu fecho isso aqui, tá certo? Vou colocar o 3 aqui para ficar igual ao exemplo. E o nosso retorno é exatamente o mesmo, só que agora eu mudei aqui a ordem dos argumentos, tá certo? Agora, uma maneira mais interessante de fazer isso é não utilizar essa anotação aqui do porcentagem, tá? Utilizar a anotação de partial, né? Partial, né? O que é essa anotação? Essa anotação também é anotação de função, tá certo? Onde é uma anotação muito sucinta, né? E eu tô explorando ela aqui nesse problema. A gente poderia fazer uma solução com o que a gente está acostumado aqui, que é o porcentagem e o hashtag, né? Para função anônima. Mas nesse problema eu vou utilizar então a sintaxe partial. E lembrando vocês, então, nessa sintaxe para a gente escrever a nossa função anônima, só é necessário a gente colocar o que a gente está fazendo, né, a operação, o repeat, o método, né, que no caso uma operação de soma, e aquilo que eu quero somar, por exemplo, 5. E só aqui eu já escrevi a função inteira, tá certo? Eu não preciso passar o meu parâmetro, porcentagem, né, no caso quando eu faço com a sintaxe hashtag, ou quando eu utilizo a sintaxe function, né, fn, eu passo qualquer nome que eu quiser, né, como por exemplo x, y, etc. Então aqui eu posso, essa função aqui então soma um número a 5, né, e essa anotação aqui, né, no nosso retorno foi 8, é a anotação que eu quero utilizar para esse problema, né. Bom, então agora utilizando o partial no repeat, a gente, como a gente viu no exemplo anterior, a gente coloca só então o método, tá certo? E o que a gente pode fazer, nesse caso, é passar os nossos 2 parâmetros do repeat, né? Que é a quantidade de vezes que cada elemento vai repetir, e a nossa coleção. Que eu fecho o parênteses final aqui e tenho o mesmo resultado, né? Ou seja, aqui, só que numa sintaxe diferente utilizando o partial. Bom, o que a gente também poderia fazer, utilizando a mesma sintaxe, é colocando aqui o primeiro argumento dentro da função, tá certo? Que o resultado seria igual, tá? Bom, então pensando nisso, a gente vai ter que acabar utilizando, né, a sintaxe de porcentagem também, por causa da troca de lugares dos nossos argumentos, né? A gente quer então que esse primeiro argumento, na verdade, seja o segundo, tá certo? E o primeiro argumento seja o
o primeiro, né? Ou seja, na verdade a gente vai colocar então, como eu falei anteriormente, né? Primeiro a coleção, que normalmente no repeat é o segundo argumento, e depois a gente vai colocar a quantidade de vezes que no repeat é o primeiro argumento, então a gente tem que colocar essa precedência aqui. Bom, agora, o que vai acontecer, né? É que a gente vai ter que concatenar esses valores aqui, tá certo? A gente vai utilizar então o mapcat para fazer com que saia, né, desses vetores os valores contidos nessa estrutura de dados aqui, tá certo? Para a gente ter então uma sequência achatada, né, uma sequência flatten. Então a gente utiliza o mapcat, tá certo? Como foi utilizado no problema anterior, para concatenar os valores que estão dentro dos vetores. E agora a gente, tudo isso aqui, na verdade, né, a gente tem que avaliar, né, já que são aqui os nossos argumentos. E para avaliar, então, a gente faz aqui a notação de função anônima, tá certo? Então temos aqui a função anônima, né, que na verdade é a função da nossa solução. E avaliamos então aqui através dos dois parâmetros, dos argumentos que a gente quer avaliar, né? No caso então 1, 2, 3 e 3, tá certo? Então esse aqui é o nosso retorno, né? Onde a gente tem exatamente aquilo que o problema pediu, que são os valores, que são os elementos, né, repetidos aqui da sequência, de acordo com o número de vezes que a gente quer que eles repitam, tá certo? Essa aqui então é a nossa solução. Vamos voltar agora então ao for closure para implementar lá no site. Bom, então colocando aqui a nossa solução no replicate a sequence, né, nosso problema, colocamos então a solução que a gente desenvolveu lá no Leiningen, tá certo? Clicamos aqui em rodar e vemos que passou em todos os case testes, então nossa solução está certa, vamos para o próximo problema. Problema implement range, dificuldade easy, fácil. Write some function which creates a list of all integers in a given range. Então escreve uma função que cria uma lista, né, com números inteiros dentro de uma faixa, tá certo? Então a gente vai criar uma função, essa função ela pede dois argumentos, tá certo? E a gente vai criar então uma sequência de números, né, que vai estar dentro dessa faixa aqui, né, de 1 a 4, sendo 1 então um limite que ele é fechado, ou seja, ele está dentro da minha sequência, e o 4 ele é aberto, né, então não chega no 4, né, até o 4. Então tá, então aqui de 1 a 4 temos a sequência 1, 2, 3. De menos 2 a 2 temos o menos 2, o menos 1, 0 e 1. E de 5 a 8, então temos o 5, 6 e o 7, tá certo? Aqui no caso são todas listas. Então a gente vai ter que criar essa função. A gente não pode utilizar então o método range, que ele fala aqui, né? Special Restrictions Range. Não podemos usar o método range para a implementação da solução desse problema. Então a gente vai lá no Leininger agora, tá? No Closure REPL, para tentar criar essa solução. Então vamos lá. Bom, para a gente então solucionar esse problema, a gente vai utilizar alguns métodos, né? Um dos métodos vai ser o iterate, tá certo? O outro vai ser o método inc, né, de increment. E a gente vai, como o iterate ele forma uma sequência infinita, a gente vai ter que utilizar o take, né, para conseguir pegar aí os números que a gente quer dessa sequência, tá certo? Então, primeiramente, eu vou explicar um pouco sobre o método inc, tá, de increment. O increment ele é um método que ele pede só um argumento, tá, que é um número. E o que ele faz? Ele pega esse número e soma mais um, né? É como se fosse o equivalente, né, em outras linguagens de programação, ao i mais 1, tá certo? É isso que ele faz. Então aqui, por exemplo, se eu colocar inc de 2, ele vai retornar para mim 3. Eu posso colocar inc de 1.0 também, tá certo? E ele vai me devolver 2.0, ele só vai incrementar o argumento a 1, tá certo? Ele vai somando. Ok, então agora o que a gente pode fazer é utilizar o iterate, tá certo? Com o inc, e aqui a gente coloca o argumento que a gente quer começar a nossa sequência, né? Então vai ser uma sequência, o iterate. Vai começar com o argumento que eu quero que comece, pode ser qualquer número aqui,
E o que vai acontecer? Vai ser uma sequência de 1 em 1, tá certo? E é justamente isso que o programa está pedindo, né? O range dele vai começa com o número, vai somando, vai somando, vai somando até o meu n-1, tá certo? Então, o que eu posso fazer aqui, então, é pedir para que ele comece de 3. E o que vai acontecer agora é que eu vou ter uma sequência que ela vai ser infinita, tá certo? Então, para o Closure REPL não ter esse processamento todo, a gente utiliza, então, o take, tá certo? E o take vai pegar a quantidade de números que eu quero que ele pegue da sequência. Então, ele pode pegar os 4 primeiros números dessa sequência, tá certo? Então, eu utilizo o take. E agora a gente visualiza, né, que é uma sequência que começou do 3 e foi incrementando de 1 em 1, né, e pegou então os 4 primeiros elementos dessa sequência, o 3, o 4, o 5 e o 6. Bom, o nosso problema, ele quer colocar dois argumentos, tá certo? Que seria então o limite inferior, né, o próprio 3, né, o primeiro número é o 3, então a gente já sabe que o primeiro percentagem aqui, né, vou colocar a percentagem 1 para indicar a ordem de precedência dos argumentos, né? O primeiro número, então, vai ser o limite inferior que está dentro. E o segundo número, né, que ele vai colocar é o limite, é esse n aqui mais 1, tá certo? Então, a lógica que a gente vai fazer vai ser uma subtração, tá certo? Entre esse limite superior e o limite inferior que está dentro da minha sequência, tá certo? Ou seja, no caso ali que no primeiro case teste, que era 1 e 4, né? Então vai começar do 1, tá certo? Então vai começar aqui do 1. O take aqui vai ser então 4 menos 1, tá certo? Que vai ser 3. Ou seja, os primeiros 3 elementos, né? Ou seja, ele vai variar então de 1, 2 e 3, tá certo? E é justamente isso que ele quer na solução desse problema. Tanto é que se eu substituir aqui agora o primeiro argumento que é 1 e o segundo que é 4, eu vou ter a minha sequência 1, 2 e 3. Tá certo? Então, essa é a solução do problema, tá certo? A única coisa que a gente vai fazer aqui, então, voltando com as porcentagens, porque a ordem de precedência que ele quer colocar é o limite inferior depois do limite superior, né, da sequência. E a gente coloca então aqui a nossa famosa função anônima, tá certo? Pelo hashtag. E essa aqui é a nossa solução final do problema. Vamos aplicar então lá no for closure. Bom, então aqui no for closure a gente copia a nossa solução desenvolvida lá no closure REPL, tá certo? Manda rodar. E a gente pode ver que passou em todos os case tests, tá certo? Então podemos ir para o próximo exercício.